Bom dia, quem é do dia. Boa noite, quem é da noite, meu povo. Vamos continuar, né? Meu propósito nesse canal, que é a alquimia, mas é a alquimia para a vida, né? Há um ano eu venho tentando fazer isso. É uma coisa que eu venho rompendo os meus limites. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, eu não sei nem se vai ficar bom, mas assim, tá ótimo. Eu venho rompendo os meus limites para poder construir um ritmo, né? Para trazer esse conhecimento, trazer esse processo de vida, da minha vida e da vida de muitas pessoas, das quais eu tive a oportunidade de participar e aprender, para uma quantidade maior de pessoas, já que a introspecção é a minha maior conquista, a maior conquista da evolução da minha vida. E esse canal eu quero trazer à tona a disponibilidade que a gente tem em servir, trabalhar, mas de uma forma mais leve, de uma forma mais espontânea, aonde o trabalho deixa de ser um peso e que os compromissos com nós mesmos seja a maior verdade, né? Seja a maior conquista. E a partir do compromisso que temos em nós, nós podemos oferecer para o outro, né? Não tem, é impossível você dar para o outro aquilo que você não tem. E eu acredito que nesse novo contexto planetário, nesta nova energia que a Terra está passando, esse modelo de energia que a Terra está passando, indiferente da sua crença ou não, todo mundo está percebendo que tem muita coisa mudando o tempo todo nesses últimos 3 anos. E a gente está passando por um processo de regeneração, isso é claro, né? E estamos entendendo que as coisas não são exatamente como a gente achava que era. Eu acredito nisso, né? E, enfim, eu acredito que as pessoas que procuram essa palavra alquimia, de alguma forma, também acreditam nisso. E eu entendi, com esses anos meus eremita, introspectivo, qual era o meu propósito de vida, né? Porque a gente fala tanto desses propósitos, apesar de eu ter sido alinhada desde sempre a fazer o que eu gosto, como eu gosto e conseguir viver disso. Eu já sou uma privilegiada, eu acredito nesse meio, mas o propósito de vida, ele vai te sendo dado no caminho, né? Conforme você atinge um nível de consciência, ele te é colocado mais um pedaço. Você atinge outro nível de consciência, é te colocado mais um pedaço. E aí as oportunidades, as pessoas, a vivência vai te afunilando para o caminho, sabe? E há bem pouco tempo eu descobri o meu, assim, claramente, né? E, e qual é o meu propósito de vida? Por que eu vim para essa terra? O que eu acredito que eu vim fazer aqui? Primeiro, dominar o meu próprio espírito, né? Ter acesso às informações que eu já trouxe para essa terra, e ter acesso a isso eu tinha que dar uma lapidada na minha personalidade, dar uma lapidada no meu ego, dar uma lapidada nos meus instintos, que são selvagens, extremamente selvagens. E a vida me colocou no lugar certo o tempo todo para que eu pudesse aprender isso, para que eu pudesse purificar o meu espírito, para que ele pudesse ser um canal mais claro, para que ele pudesse trazer as informações com maior
com maior amorosidade, né? Sem tanta guerra, porque esse espírito que vos fala, ele é muito mais da guerra, né? Ele gosta de uma não é nem disputa de poder, é guerra mesmo, sabe? Eu acredito que em outros espaços e tempo eu fui aquela guerreira mesmo de espada e tal, e cavalo, essa coisa assim. Eu acho que a coisa mais bruta combinou bastante comigo, com essa minha matéria nesta parte da evolução. Mas como viemos para aprender o que não sabemos ou que esquecemos, eu precisava transformar isso em uma outra energia. E é por isso a alquimia, porque quando a alquimia entrou na minha vida que eu entendi que todo processo alquímico, ele é um processo de transformação de uma coisa em outra coisa, mas não perdendo a forma original da coisa, se é que você pode acessar essa informação. Eu tenho essa energia é minha, e porém eu posso transmutá-la a partir do momento que eu sei qual é a energia. Desculpem o barulho, mas eu não consigo ficar presa. Então eu estou na frente do meu chalé em liberdade. É uma outra característica da minha persona, né? Eu gosto da liberdade. E aí com ela vem os contratempos, o barulho é um deles. E quando você entende que a alquimia é esse poder de transformação, eu coloco para mim a capacidade de transformar a única coisa que eu realmente posso transformar, né? Em todos os processos alquímicos, a gente tem fórmulas para poder construir uma coisa a partir de outras coisas. Mas a gente tem leis que vêm lá atrás, que fala pra gente de uma energia universal da natureza, de um movimento da natureza, e que tudo que você for fazer na vida precisa ter esses movimentos, né? Que são as 7 leis herméticas e elas são da natureza. Então, a partir do momento que a gente consegue entender que essas leis existem e elas estão em tudo na natureza, nós também precisamos nos adequar com essa fórmula para que a gente possa transformar aquilo que a gente é em algo que a gente precisa ser, ou em algo que a gente quer ser, ou em algo que a gente precisa estar. Cada um com o seu projeto de vida, cada um com seus instintos para poder fazer isso. E dentro desta fórmula para a vida, dentro dessa alquimia, eu entendo que, como Patrícia, sem essa formulação vinda de terceiros, eu entendo que a gente precisa de um nível inicial básico para poder atingir a expansão da consciência. Se a gente não tiver o nosso nível básico suprido, né? Dificilmente a gente acessa um nível acima da consciência. É difícil uma pessoa que está passando fome mesmo, na miséria, vendo um filho passar fome, conseguir ver Deus. Por mais que Deus esteja protegendo a pessoa ali, que esteja ali acompanhando que o universo está fazendo a coisa certa, dificilmente ela vai conseguir acessar essa inteireza para poder expandir a consciência e entender que aquele processo que ela passou foi de crescimento. Então, eu vim para a Terra, né, o meu propósito de vida na Terra foi exatamente isso, entender que com toda a minha liberdade, que eu não consegui ser dominada para sobreviver, eu não consegui ser obediente para sobreviver, eu não consegui achar que trabalhar era importante porque eu tinha que levar comida para casa para os meus filhos, por exemplo. Eu nunca consegui ter a disciplina de corromper as minhas verdades naquele momento
em prol de um valor qualquer que fosse financeiro. Então eu achava que existia mil formas de conseguir sobreviver sem precisar me corromper enquanto escrava de um sistema. Mas fui escrava de vários sistemas, né? Porque quando você sai de um e não tem consciência, você entra em outro. E aí, quando você não tem consciência, você vai entrando em vários outros sistemas. Não existe só o sistema de governo, só essa matrix que a gente fala dela. Existem os nossos próprios sistemas, né? Que foram condicionados a acreditar que as mil possibilidades tá na nossa cabeça. E não tá, ela tá jogada no universo. E quando eu quero uma outra possibilidade, fora aquela que eu estou exercendo, vai vir automaticamente uma outra que está presa na minha cabeça. E não é a melhor, nunca é a melhor opção. E aí você precisa expandir o nível de consciência para você entender que essa informação também não é boa. E aí você só consegue expandir o nível de consciência para entender que ela não é boa quando você tem as suas primeiras necessidades, né, colocadas no lugar certo. E aí você começa a caminhar. E esse caminho eu chamo o caminho do buscador, né? O caminho do mago, o caminho do buscador, o caminho do insatisfeito. E essas pessoas, elas vieram meio que carimbada para a Terra, né? Para poder ajudar as outras. E não é melhor nem pior. Eu acho que até muito mais, a gente deve um pouquinho mais para poder passar por isso, né? Porque o caminho é estreito. E eu consegui, dentro desta dinâmica, a entender que sair desse primeiro nível é muito simples, é muito fácil, é muito rápido e é profissionalmente que a gente faz isso. Dominando a nossa força e colocando ela para trabalhar em prol de nós mesmos. Né? Que a briga que era com o outro, que a culpa é do outro, que a vida não tá boa o suficiente, a gente trazer tudo pra gente. Quando a gente traz tudo pra gente, a gente consegue dominar esta força e colocar essa força para trabalhar em prol daquilo que eu acredito. E foi assim que eu construí a minha carreira profissional, foi assim que eu desmistifiquei o meu mercado de trabalho, né? Porque eu trabalho com a área da beleza, vocês vão ver em outros vídeos aí várias informações sobre isso. Mas eu transformei isso em vida, num processo de vida, num processo da natureza, num processo da individualidade humana. Então eu adquiri outros negócios dentro do meu próprio negócio e assim eu fui me transformando. Mas eu tenho em essência a minha criança interior, quando veio conversar comigo, ela me contou que eu sempre fui uma professora nata, né? Que as minhas grandes brincadeiras quando eu era criança era de dar aula. E eu era aquela tia chata, sabe? Aquela que rompe, que fala grossamente às vezes, que eu acho que até em outras épocas eu usei até palmatória, né? Então, para você ter ideia do espírito de guerra que a pessoa tem de dominar. E quando eu me entendi que dar aula era uma coisa para mim que satisfazia todas as minhas necessidades de alma, mas não foi com o dar aula que eu atendi as minhas necessidades financeiras. E não era jamais em um banco de faculdade que eu ia conseguir dar aula, porque eu também não consigo acompanhar esse processo. Eu acho ele chato, eu acho ele ignorante, eu gosto de utilizar do conhecimento junto com a minha intuição, então eu gosto de poder mesclar as coisas. Então, para mim, era um mundo quase que fora
do normal eu chegar a ponto de dar aula, já que eu não conseguia aguentar o processo para dar aula, né? De qualquer coisa que fosse. Mas a vida me deu de presente os cabelos, a minha profissão, que é linda, que é gratificante, porque eu consegui juntar tudo numa coisa só, num bolo só, né? Eu consegui deixar mulheres bonitas, eu consegui atingir um nível terapêutico com essas mulheres, eu consegui sustentar a minha casa com esse trabalho e eu consegui abrir os caminhos para que eu pudesse dar aula do jeito que eu acredito que uma aula deve acontecer, com o meu processo intuitivo. Mas para isso precisei de mais de 20 anos de estrada, precisei percorrer caminhos que foram bem tortuosos e apurar isso dentro de mim para que essas aulas ficassem justas. E então foi difícil entender que eu não era uma profissional do cabelo em essência, que o cabelo foi a ferramenta que chegou para mim para que eu pudesse, em essência, usar o que eu vim fazer aqui, utilizar do meu maior talento, utilizar do meu talento. Mas a minha criança interior, como ela sempre teve muita energia, só dar aula não era a brincadeira favorita, né? A brincadeira favorita dela também era fazer comida. Ela brincava de cozinhadinha. Quando ela não estava em sala de aula, ela estava fazendo comidinha nos terrenos da vida por aí. Quem já brincou de cozinhadinha sabe, na minha terra a gente chama de cozinhadinha. A gente brinca, vamos brincar de cozinhadinha? Então, assim, era assim que a gente chamava as crianças para brincar. E eu era a tiazinha, dona da casa, né, que dominava o fogão. Então, a minha criança interior, quando eu acessei essa informação do propósito de vida, me contou que eu era boa nisso, né? Que era o que eu gostava de fazer. É um prazer para mim ir para a cozinha. Mas como isso chegou até mim? Se a informação, que o meu primeiro contato prazeroso com o trabalho foi arrumando cabelo, olha que loucura, né? O que cabelo tem a ver com... o que cabelo tem a ver com dar aula? E o que cabelo tem a ver com fazer comida? Esta foi a minha trajetória. E hoje, depois desses anos passados e de toda a estrada, de todas as possibilidades que chegou para mim, eu consigo claramente entender, que foi tudo um projeto já pronto de Deus, porque era um caminho quase que inacessível ao conhecimento humano, você olhar o caminho e ver o resultado hoje. É quase coisas completamente opostas, né? E foi aí que dentro disso eu entendi que quando eu voltei a dar aula, porque eu fiquei com uma resistência enorme, que quando eu comecei a dar aula de cabelo, eu odiava o processo das escolas de cabeleireiro. Eu não acredito nesses processos, eu não acredito em como a coisa acontece para poder eu estar na sala de aula. E eu pensava, nossa, isso não é para mim. Se eu quiser dar aula um dia, eu vou ter que montar a minha própria escola. Só que eu já tenho uma outra vida paralela que já funciona, que eu já amo também. E aí eu fui procrastinando a ponto de não voltar a dar aula. Dei aula um tempo e depois desgostei profundamente e tive uma resistência absurda em voltar. Voltei a dar aula porque foi um projeto e eu também tenho isso na minha alma, que projetos sociais alimentam minha energia. Eu consigo crescer
expandir minha consciência quando eu estou em um projeto social, então é uma coisa que sempre fez parte da minha caminhada. E apareceu a oportunidade de dar aula em um projeto. Dar aula no projeto me trouxe a grandeza do que eu buscava em essência, mas não tinha preparo para entender. Então a vida me preparou e me deu de novo a oportunidade. Quando ela me deu a oportunidade, eu falei, nossa, nunca mais eu saio da sala de aula. Nunca mais eu paro de fazer um projeto. Nunca mais. É o que eu tenho em essência. E aí quando eu estou dando aula, é como se encarnasse aí essa pessoa, que essa tia ruinzinha que usava palmatória, mas com um propósito de vida absurdo que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida dessas pessoas, porque é maior do que eu. Não é só o que eu aprendi, é maior do que eu. E poder dar aula para profissionais da área de cabelo, da forma com que eu estou iniciando esse projeto, foi a coisa mais incrível que eu recebi dos céus, assim, que eu recebi de Deus, porque é mudar mesmo o conceito desse mercado, é mudar a consciência das pessoas de que a gente trabalha na área da beleza, né? Não, cuidar de cabelos não é trabalhar na área da beleza, é trabalhar na área da saúde mental e física. Então, quando eu trago esse material que me foi dado por esse longo caminho de 20 anos, eu consigo entender que, opa, missão quase cumprida. Por quê? Porque a minha criança grita para fazer comida, ela gosta de fazer cozinhadinha, gente. E aí eu entendi que desde que eu faço produtos para cabelo, a única coisa que eu faço é comida, né? Todos os meus produtos, eles são feitos de forma artesanal, modelo comida. Eu faço comida para cabelo. E aí eu integrei. Aí todas as peças avulsas que estavam soltas na minha vida, elas se encaixaram e fizeram um quebra-cabeça só. Então hoje eu entendo que eu sou, né, a tia professora que faz comida para cabelo, né? Então eu sou a tia professora de cabelo que dá aula para ensinar a cuidar de cabelos e que faz comida para cabelo. Integrada, super integrada. Não é menos importante para mim cozinhar para as pessoas, mas é muito importante para mim cozinhar para os cabelos. E mais importante disso tudo é como eu fiz tudo isso, né? Como eu cheguei até aqui. E como eu posso ensinar algumas pessoas a chegar até aonde elas desejam chegar com o seu próprio propósito. Porque muitas vezes esse dar aula não significa que a pessoa vai seguir uma trajetória muito parecida com a minha, ou vai aprender o que eu falei, vai ser uma profissional de cabelo também excelente na rua. Não. Às vezes, no caminho dela, ela precisava ouvir uma palavra para ela descobrir o propósito dela. E às vezes quando a gente escuta de uma outra pessoa qual foi o percurso do propósito, né? Como chegou para ela o propósito dela, faz com que a gente acalente o nosso caminho, né? Que você fala assim, eu não estou no caminho certo, Senhor. Não sei o que vai ser amanhã, mas eu estou no caminho certo hoje. Eu não sei como eu vou chegar até onde eu quero chegar, mas eu sei que eu estou no caminho certo hoje. E aí te dá um pouco mais de paz de espírito quando você consegue entender isso. E dentro disso, dentro desta dinâmica que é o meu propósito de vida, eu fecho isso com o empreendedorismo híbrido. É onde a gente pode ser multifunções, mesmo tendo uma raiz em essência, a gente pode ser multidisciplinar. A gente pode ter várias coisas, ser várias coisas ao mesmo tempo
empreender com saúde, né? Trazer o empreendedorismo para dentro de mim e colocar ele fora de mim, aonde não me corrompa, não me machuque, não me castre, né? Eu posso ter uma linha comercial sem ser castrada. E o nome disso é alquimia.